família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Se dois ou três se unem em louvor, o Senhor sempre virá. E nós viemos hoje aqui, Senhor, porque queremos te louvar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Viemos te encontrar neste lugar, celebrar o teu amor. Existem mil razões pra te louvar e expressar o nosso amor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos em mais uma escola bíblica dominical. Vamos orar neste momento para a gente começar a nossa aula, a nossa lição, a nossa sexta lição. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos na Tua presença, queremos neste momento entrar neste lar, nesta casa, ó Deus, para ministrar a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma toda especial. Deus, toma a direção neste momento, ó Pai, em que o Senhor possa nos usar aqui de uma forma toda especial para ministrar a Tua palavra aos Teus filhos. E assim nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui juntamente com o nosso diácono irmão Messias, que é o nosso superintendente da escola dominical. Temos aqui o presbítero irmão Joseano, que nós estaremos aqui nessa manhã, juntamente com os irmãos, falando sobre a condição dos gentios sem Deus. Muito bem, quero passar aqui para o Messias, que ele vai estar aqui fazendo a introdução da nossa lição neste momento. A paz do Senhor, pastor Joseano. Como o pastor falou, o tema da lição hoje é a condição do gentio sem Deus. Nós temos aqui o textual, né, que está em Efésios 2:11. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática diz que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica, que seria em classe, né? Agora nós estamos aqui, você pode acompanhar aí da sua casa, está em Efésios 2, 11 e 12 e em Romanos 4, 12 ao 14. Efésios 2, 11 diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança em ser Deus no mundo. Romanos 4, 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão,
ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Irmãos, como o título da lição diz, né? Nós vamos estudar hoje sobre a condição dos gentios sem Deus. Nós sabemos que o Senhor, Ele fez um concerto, uma promessa com Abrão. Logo depois, mais à frente em Gênesis, Ele ratificou essa promessa em Abraão. Ratificou essa promessa em Jacó, que posteriormente, né, teve o seu nome mudado para Israel. E a partir daquele momento, todos aqueles que não eram filhos de Abraão, filhos na carne, né, filhos da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles passaram a ser denominados como gentios, né? Então a palavra gentil, ela na verdade ela significa todos aqueles que não são descendentes da promessa. Só que Jesus Cristo, tendo em vista a necessidade o fracasso, essa é a grande realidade, a gente pode dizer isso, o fracasso de Israel em ser uma nação modelo para os demais povos, foi necessário que Jesus Cristo viesse. Viesse para quê? Qual era o objetivo de Jesus? O objetivo de Jesus, na verdade, era reconciliar, né? Retrazer o homem através da nação de Israel para voltar à comunhão plena com Deus. O problema é que Israel pecou. Se a gente for observar a história de Israel, Israel pecou no deserto, Israel pecou quando chegou à Terra Prometida, e Israel cometeu o maior de todos os pecados. Esse pecado foi o de ter rejeitado o Messias. E ao rejeitar o Messias, em verdade, Deus ele estabeleceu uma nova descendência em Abraão. E essa descendência somos nós hoje, a igreja. Éramos gentios, no sentido de que não fazemos parte da linhagem... Não judeus, né? Não judeus. Porém, hoje, nós somos o Israel de Deus. Então, nós vamos estudar hoje a condição daqueles gentios que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. O pastor a gente vai debater aqui algumas questões de como isso gerou conflitos na igreja e dentro do próprio círculo apostólico, né? Muitas pessoas que se convertiam ao cristianismo, mas o judaísmo era imposto para eles. Ou pessoas que sequer eram judias se convertiam ao cristianismo, mas muitas pessoas, alguns apóstolos até achavam que o cristianismo era a continuidade do judaísmo. Então isso que nós vamos estudar hoje, eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida e a gente vai esclarecer muitas coisas e até alguns equívocos, né, pastor? Que são cometidos hoje nas igrejas a respeito de judaísmo, tentar né? judaizar o cristianismo. Na verdade, Jesus, ele cumpriu toda a lei, né? Isso. A lei já foi cumprida. Então, hoje nós estamos na graça e pela graça somos salvos. Pastor? Muito bem. Então, vamos aí. A nossa introdução, que, por exemplo, está presente na lição de hoje, o Paulo, ele tenta esclarecer e lembrar aos gentios que antes da regeneração, eles eram incircuncisos, não faziam parte da promessa, não haviam ainda experimentado a promessa de Deus. Então, aqui, Paulo tem essa preocupação em lembrar aos irmãos que eles eram incircuncisos, não tinham parte das promessas de Deus, porque quando nós olhamos para as promessas de Deus, como foi bem falado aqui pelo Messias, tudo começou lá em Ur. Deus chamou Abraão, ainda não havia mudado o seu nome, e no capítulo 12 de Gênesis a gente tem essa história, quando Deus chamou Abraão, dizendo a ele que ele deveria sair do meio da sua família e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Então, veja que Abraão, ele saiu de Ur, foi para Harã, cerca de 800 quilômetros, e depois foi para a terra de Canaã, que dava 1.600 quilômetros. E no capítulo 12, nós temos ali que Deus falou algo muito importante para Abraão, quando o próprio Deus diz para Abraão, dizendo: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E como foi falado hoje aqui, então em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali já era uma grande profecia
de esperança para a humanidade. Tá? E o interessante nós observarmos aqui que Paulo ele estava se preocupando com essa questão aqui e relembrando aqueles irmãos a respeito desta promessa. E o que nós vamos falar aqui nesta manhã é trazer aos irmãos esta ideia, trazer aos irmãos esta afirmação, relembrar da grande bênção, da grande vitória que nós temos. Veja que João, no Evangelho, logo no capítulo 1 de João, veja só a condição, nós éramos gentios, ou seja, nós não éramos judeus. Então, como eu disse, nós não fazíamos parte da promessa. Todos nós, assim como Paulo tenta inserir na mente aqui, ele está dizendo, olha, vocês eram filhos da ira. Filhos da ira. Não tinha esperança. Não tinha esperança. Tanto que, como o Messias estava falando, Jesus veio para restaurar. Mas para quem Jesus veio? Ele veio para os judeus. Tanto que João, quando escreveu a sua carta, ou seja, o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 11, João diz o seguinte, olha, ele veio para o que era seu, ele veio para o seu povo, porque até então Israel é conhecida como nação sacerdotal, povo adquirido e uma nação particular. Israel foi estabelecida por Deus para ser uma nação sacerdotal. Sacerdotal. Mas, como diz aqui João, no capítulo 1, versículo 11, ele diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, os judeus rejeitaram a promessa. Os judeus rejeitaram a promessa. Mas ele continua dizendo aqui, mas a todos, olha só, coletividade mundial do texto, mas a todos os que receberam, olha só, os que receberam de bom grado, como está escrito na palavra, se em teu coração, olha só, se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então veja bem, mas a todos os que receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder. Essa palavra poder aqui significa direito. Então ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que creem em seu nome. Filhos não nascidos do sangue, nem da vontade humana ou da carne, não, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Olha que bênção. Então Paulo, ele estava dizendo aqui, olha, portanto, no versículo 11, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz, portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, eram gentios na carne, chamados incircuncisos. Veja bem, os judeus chamavam os gentios de incircunciso. A questão era tão terrível, principalmente no relacionamento de judeus com gentios. Era terrível. Não podia sentar junto, não podia comer, não podia sair e tal, porque era considerado por eles incircunciso. Mas nós vamos chegar lá, né? O conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida do nascido em Israel, ou estrangeiro comprado a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou o sinal que distinguia os judeus do demais povo gentílicos. É muito interessante que quando Deus chama Abraão para aquele concerto, aquela aliança,
e eles seriam um povo diferenciado, o próprio Deus estabelece, né, nesse concerto que teria um sinal que diferenciasse. Que todo o nascido em Israel, no 8º dia, era preciso ser circuncidado, ter o sinal, até mesmo que fosse comprado com dinheiro, né? Que Deus fazia parte do pacto, fazia parte da aliança, fazia parte daquele concerto, daquela promessa. Eu estava observando, como o Messias já leu no começo da lição, o pastor também já comentou, antigamente, o povo de Israel era bem restrito a questão da promessa ao povo gentil, mas, como se diz, não era totalmente excluído. Aquele gentil que se interessasse, quisesse se aproximar de Deus, ele conseguia, aceitando os termos que a lei mandava, que a aliança cobrava do povo. Mas só que hoje, graças a Deus, a graça é tão maravilhosa que ela foi derramada a todos os homens, né? É por isso que Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 1, versículo 16, diz, olha, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então, meus irmãos que estão nos ouvindo aqui, este sinal, que cada um dos irmãos creio que vai falar um pouco, era um sinal que era cobrado por Deus, ser circuncidado, e por isso os judeus se sentiam até mesmo exclusivos. Ele se sentiu mais importante do que todos os povos da terra. E aquilo ali criou uma barreira entre as demais nações, até mesmo para eles se aproximar. Como já foi falado da lição aqui, eles não podiam nem mesmo se alimentar junto dos demais povos, porque eles se achavam um povo diferenciado por causa do pacto da aliança. Na verdade, quando Deus chama eles, era um povo mesmo diferenciado. Era um povo que tinha uma aliança diretamente com Deus. Era um povo que foi chamado para ser, como se diz, a luz das demais nações. As demais nações tinham que olhar para os judeus e ver Deus, conhecer um Deus diferente. Era um povo que foi chamado pequeno, chamado em Abraão. Depois de Abraão se tornou-se uma grande nação. Então, na antiga aliança, todos que quisessem fazer parte desse pacto precisavam ser circuncidados. E hoje, durante a nossa lição, nós vamos entender que nós não precisamos fazer esse sinal na nossa pele, na nossa carne, até mesmo porque nós somos marcados, igual Paulo escreveu lá em Efésios 4:30, selado pelo Espírito de Deus. Então, a igreja é diferenciada no dia de hoje. É importante ressaltar, né, pastor Josiano, que a circuncisão, ela foi instituída, a ordem de Deus, né, foi de que o macho, né, assim é que a Bíblia diz, né, o menino macho, ele seria circuncidado ao 8º dia. Mas como Deus, a aliança de Deus era com a descendência de Abraão com 99 anos, ele foi circuncidado. É interessante isso, porque a aliança ela começou em Abraão. Então Deus falou, olha, lá em Gênesis, né, 17, versículo 9, Deus fala com Abraão, não, tu, porém, guardarás o meu concerto, como você falou, o concerto, né, o sinal do concerto, todo o concerto ele tem um sinal, né, ele tem um memorial, digamos assim, né, e esse memorial com Deus, entre Deus e Abraão Deus deu a ordem para ele, mas lá na frente, quando ele vai circuncidar Ismael, ele circuncida-se a si também. E é interessante isso que a gente ressaltou aqui, é que era como se fosse uma ofensa, né, o judeu ele utilizava essa palavra incircunciso como ofensa. Tanto é que a gente vai ver que Davi, quando ele foi enfrentar Golias, o que ele falou? Quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem parte com a aliança de Abraão para ficar ofendendo? Né? Era um termo pejorativo, realmente. Isso. Os judeus, apesar da gente saber que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus ele queria realmente uma nação modelo, exclusiva para que através dessas nações a humanidade pudesse chegar a Deus. Não é que Deus ele queria mandar todo mundo para o inferno. Quem não é judeu vai todo mundo para o inferno. Não, muito pelo contrário. Deus, ele, desde o Gênesis, ele quis salvar toda a humanidade. Mas certamente, pelo plano que ele teve com Abraão, ele separou um povo seu. Mas esse povo, é importante dizer isso, não foi Deus que fracassou. Foi Israel que fracassou. Até mesmo, Messias, lá em Gênesis 12:3, que foi lido aqui, o pastor citou aqui, que Deus disse para Abraão, olha, em ti serão benditas todas as nações
da terra. Então Deus não estava sendo exclusivo de Israel. Estava apenas chamando Israel para que fosse o modelo usado por Deus para demais nações. O diferencial. Israel era a menina dos olhos de Deus. Sim. Então, era tão sério, era tão importante a questão do sinal na criança do 8º dia, que se alguém rejeitasse fazer, entrasse no concerto, ele era rejeitado e não tinha parte nas promessas de Deus. E era excluído da Era nação. excluído da nação como cidadão, né? A verdade é essa. Quando um estrangeiro ele se circuncidava, ele aceitava se circuncidar. Os termos, né? Os termos, ele passava, é como se fosse uma naturalização. Isso. Então você, por exemplo, um estrangeiro, quando ele se naturaliza americano, por exemplo, ele faz o juramento da bandeira dos Estados Unidos, ele faz um juramento de se alistar, se necessário for, no exército dos Estados Unidos. Então, ele tem uma série de direitos e deveres também. Então você passava a ser um cidadão israelita, a partir do momento que você aceitava se circuncidar. Então era algo que tinha reflexos tanto espirituais como também cívicos. Porque do contrário, você não tinha, é como se, digamos assim, você não tinha o título de eleitor, você não podia votar. Tudo bem que lá não tinha eleição, mas mais ou menos isso. Você não era um cidadão se você não aceitasse a circuncisão. E importante também, falando de circuncisão, que não era qualquer pessoa que poderia aceitar. Tinha que ser judeu, tinha que ter nascido na casa e tinha que ter sido comprado por dinheiro. Por dinheiro, exatamente. Glória a Deus. Como está aqui, né? Como Deus é maravilhoso. Só ratificando o que você falou aqui, olha só o que diz a palavra aqui em Gênesis 17, versículo 23. Então tomou Abraão, seu filho Ismael, e a todos nascidos da sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro. Exatamente isso, perfeito. E hoje, nós que éramos gentios, que fazemos parte, que fomos marcados, que fomos selados, nós não era filho natural, né? Não. Mas fomos o quê? Enxertados. E fomos o quê? Comprados. Comprados, exatamente. Não com dinheiro, mas com sangue. Que coisa maravilhosa. É que quando a gente está falando aqui de práticas, né? Isso aqui é uma prática de Israel, como foi dito aqui, que perdeu o seu valor. E aqui, isso aqui, quando Paulo começou a falar sobre isso, que havia perdido esse valor, aí já começou os problemas, né? Então, é por isso que ele escreveu em Gálatas capítulo 6 e versículo 15, ele disse assim, ó, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, Glória a Jesus. perdeu o valor, né? O ato de circuncidar. Muito bem. Então vamos lá. Nós temos aqui o significado religioso da circuncisão, né? O seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança, purificação requerida ao povo escolhido. Então, veja bem, olha só, um sinal de santificação, um sinal de separação. E hoje, qual é o sinal de separação, hein? Que nós temos? Interessante, né? Olha aí, porque nós estamos falando aqui de um sinal. Então, e o crente tem um sinal de santificação nos dias de hoje? Precisamos dessa marca na nossa vida, a marca da santificação? Porque a santificação é o quê? A separação de tudo aquilo que vai de encontro à natureza da santidade de Deus. Tudo aquilo que confronta a santidade de Deus deve ser tirada do nosso meio. E aqui o crente, ele precisa também ter esse sinal de santidade. Glória a Deus. Ele precisa. Por isso que o escritor aos Hebreus disse assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando você percebe que um crente está no pecado, pecando, xingando, fumando, bebendo, mentindo, prostituindo,
são marcas do pecado. Mas quando você vê alguém se guardando, se santificando, se separando, essas são as marcas que nós precisamos ter. Essas são as marcas que nós precisamos ter. E aqui, nós temos aqui que na história, essa marca, a circuncisão, era uma questão religiosa. E era tão sério que os judeus recusavam, como já foi falado aqui, que era tão sério, mas tão sério, que eles nem comiam com pessoas assim, que não eram circuncidadas. De tão sério. Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, é o zelo deles por este sinal de santidade. Porque isso são leis morais, não a circuncisão como ato de cortar o prepúcio, não. Mas o ato, a lei moral da santificação, ela continua. E assim como os judeus, eles zelavam por este ato de santidade, nós também precisamos estar sempre zelando pelo ato de santidade, porque são leis morais. Veja que o próprio Deus, ele se apresenta como um Deus santo. Ele se apresenta como um Deus santo. Então nós também precisamos ter essa santidade da nossa vida, né? Agora veja bem, que tipo de santidade nós precisamos ter? Nós temos aqui no terceiro ponto da lição. Pode ler aí para nós? A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, conforme diz em Gálatas 6,15. Bem, o apóstolo, como o pastor mesmo falou, existe até uma certa, se a gente parar para pensar, se tinha alguém ali entre os apóstolos que talvez fosse defensor desse conservadorismo, né, dos costumes dos judaicos, inclusive a circuncisão, seria Paulo, né? Paulo, ele era israelita, judeu, né, no sentido de ser da tribo de Benjamim, né, porque a tribo de Benjamim ficou em Judá, né, quando teve a divisão. Ele era fariseu, doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele era um defensor, outrora, né, ferrenho da letra fria da lei. Isso. A gente hoje observa, a palavra fariseu, ela tem uma conotação até às vezes pejorativa, mas na verdade era uma honra ser fariseu naquela época. Eles eram responsáveis pela qualidade do ensino da época. Exatamente. Né? E aí chega Paulo e fala, essa circuncisão aí não serve. Essa circuncisão ela foi revogada. A circuncisão que vocês têm que ter é a circuncisão operada no coração. E essa circuncisão é operada por Deus. Não existe mais essa necessidade de uma demonstração física, né? Até porque, se a gente parar para pensar, vamos ser sinceros, na prática, o ato da circuncisão, ele era ali restrito naquele momento, mas depois só quem ia saber que a pessoa era circunciso ou incircunciso seria a esposa do homem, não é verdade? Isso. Obviamente que tinha uma presunção de que, pela pessoa ser judeu e preservar os costumes judaicos, falar o hebraico, ele era circuncidado, né? Isso. Ok. Mas o apóstolo Paulo falou o seguinte, o que ele quis dizer em suma foi isso, olha, a partir de agora, meus irmãos, você que aceitou Jesus, se você não é judeu, você aceitou a Cristo, você aceitou o Evangelho, você está na nova aliança. Então agora a sua circuncisão tem que ser do coração. Logicamente que aqueles que já eram circuncidados, assim vão continuar circuncidados, porque é irreversível. Agora, se você não se circuncidou, não se preocupe. A circuncisão, a sua aliança, né, representada, a circuncisão representa aquela aliança, a sua aliança agora, ela foi feita através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você não precisa... Além disso, não somente a circuncisão, porque na verdade a circuncisão
ela é um tipo, ela é um dos mandamentos, digamos assim, né? Uma das cláusulas da lei judaica, que ela foi ratificada, né? Ela foi ratificada pela lei judaica. Ela foi feita primeiro na época na fé, pela fé em Abraão, né? Abraão fez pela fé. Depois ela foi ratificada na lei judaica. Mas é interessante que outros costumes também, em relação ao judaísmo, que eram para ser impostos, né? Eram impostos por alguns apóstolos àqueles que aceitavam a Cristo, quando na verdade eles estavam aceitando a Cristo, não ao judaísmo. E é interessante, aqui lendo a palavra do Senhor, a gente acha alguns textos que às vezes passam desapercebidos, né? Por nós, na carta de Paulo aos Gálatas 2:11, Paulo ele fala que ele teve uma discussão que ele chamou a atenção de Pedro. Ele fala que resistiu a Pedro na face, porque Pedro era o seguinte, quando ele estava com os judeus, com os cristãos judeus, vamos manter a circuncisão, tem que circuncidar. Enfim, ele queria preservar todos os costumes judaicos. Mas quando ele estava com os cristãos não judeus, ele, digamos assim, virava casaca, como dizem. E aí ele tinha um comportamento dúbio. E Paulo fala, olha o que Paulo fala. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios. Ou seja, judeu não comia com gentio, mas Pedro era judeu, mas ao mesmo tempo era cristão, né? Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, agora eu não sou mais amigo de vocês não, que os judeus estão chegando, deixa eu deixar aqui. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, diretamente, conforme a verdade do evangelho, ou seja, a verdade do evangelho, não a verdade da lei, né? Disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então essa é uma discussão que já vem de muito tempo. A nossa circuncisão é a do coração, não a circuncisão da carne. É basicamente isso que o ponto 3 do tópico 1 diz, pastor. Pois é como Paulo falou, né? Que, por exemplo, de maneira que a lei, que é a circuncisão, ela nos serviu como aio, né? Como aio, para nos conduzir a Cristo, né? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé nós fôssemos o quê? Justificados pela fé. É interessante porque aqui nós temos aqui uma discussão muito terrível, né? E temos aqui uma questão assim até que chama atenção quando você percebe que mas Pedro, para ficar bem com os gentios, né, aqueles gentios ali, ele tinha aquele comportamento, não é isso? Como você falou. Sim. Mas como chegou lá os fariseus convertidos, porque ali existiam vários fariseus que se converteram ao evangelho, e judeus comuns mesmo, ele se comportou já de forma diferente, né? Isso aqui é bom a gente observar, porque muitas vezes tem pessoas, para poder ficar bem na fita, ele muda as suas convicções. Muda. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não pode. Se existe as suas convicções, você pode mudar, pode chegar quem chegar lá, mas se você tiver uma convicção, você tem que manter aquela convicção. Isso é fato, é importante na nossa vida. E aqui a discussão foi tão tremenda que saiu daqui de Antioquia e foi parar essa discussão lá em Jerusalém, né? E, inclusive aqui, Paulo, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Paulo estava libertando todos os cristãos das questões cerimoniais do judaísmo. Você está me entendendo, meu irmão? Então, por exemplo, hoje, eu até falei aqui, estava conversando aqui, hoje, infelizmente, quantas igrejas nós temos por aí que está trazendo o judaísmo para dentro da igreja, trocando a graça, a glória de Deus, na tentativa de trazer o judaísmo para dentro de suas igrejas. A igreja usando arca,
igrejas colocando candelabro, e vários apetrechos, e querendo colocar isso como símbolos e rituais dentro da igreja, acabando, olha, veja bem, desfazendo do sacrifício de Cristo, porque toda tentativa de trazer o judaísmo para dentro da igreja é uma afronta, entenda o que eu estou te falando aqui, é uma afronta ao sacrifício de Cristo. Porque, irmão, é o que está na palavra. Nós estamos falando aqui o que está na palavra de Deus, porque os judeus convertidos, eles queriam, primeiro, cumprir a lei. Eles queriam que eles cumprissem a lei. Segundo, eles queriam que todos os gentios que aceitavam o sacrifício de Cristo deveriam ser também circuncidados. Essas duas coisas, ou seja, eles estavam trazendo o judaísmo para o evangelho da graça de Deus. Então, por isso que hoje, como eu já li aqui uma vez, vou até citar novamente, Gálatas capítulo 6, e o versículo de número 15, meus queridos irmãos, que essas foram símbolos do passado, símbolos do primeiro pacto que Deus fez. Então hoje nós estamos numa nova aliança, como o próprio Jesus falou sobre o seu sangue. Essa é a nova aliança no meu sangue. A humanidade que aceita Jesus está sobre uma nova aliança, um novo pacto. Olha só, ele diz aqui, Gálatas 6 e 15, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim em ser uma nova criatura. Então, meu irmão, esse negócio aí de trazer o judaísmo, hoje a gente vê bispos, pastores, pessoas com roupas sacerdotais, fazendo alusão, outros usando quepá na cabeça. Quer um aqui para você? O que você acha? Você quer um aí? Então? Tem pessoa, é sério esse negócio. A pessoa chega, coloca uma estola e tal, e põe, parece que, entendeu? Vai acontecer algo. Olha, o pastor, o fulano de tal vai estar aqui com a estola sacerdotal que veio direto lá de Israel, não sei de onde. Isso, sabe o que é isso? É trocar a glória de Deus. Trocar a glória de Deus. Porque muitas pessoas pensam que, até tem aqueles que acham que os judeus têm mais valor do que nós. E as coisas não são assim. Perante Deus, nós somos iguais. Os judeus são iguais a nós. Pastor, mas os judeus foram escolhidos. Sim, eles foram escolhidos. Eles foram escolhidos. Porém, eles precisam também se arrepender, aceitar Jesus como Salvador e principalmente, meu irmão, ter uma vida digna diante de Deus. Eles precisam aceitar a Cristo para ter a salvação. Eles precisam. Eles têm a promessa de Deus, mas eles precisam acreditar em Jesus. Eles precisam aceitar Jesus como Salvador. Eles precisam, porque senão não vai dar certo. Quer falar alguma coisa? Bom, pastor, o que eu quero falar é que esses rituais, esse tipo de coisa, era exigido aos judeus, né, conforme a lei. Sim. E nós, como gentios, que fomos alcançados pela promessa em Cristo Jesus, fomos para uma nova caminhada, para uma nova história. Quando Cristo fundou a sua igreja, ele teve seus fundamentos, que era o quê? A graça, que era a libertação do nosso pecado. Ou até mesmo os seus apóstolos que andaram com ele, nenhum deles exigiu e nenhum deles usava essas práticas. Para que nós estamos fazendo isso hoje? Né? Não precisa a gente estar com esses, buscando na raiz do judaísmo esse tipo de prática. Apesar que é uma liturgia muito bonita que eles tinham antigamente, respeitamos, amamos Israel, mas a igreja de Cristo, ela tem o seu, como se diz,
foi chamada diferente. Ela tem os seus próprios sacramentos, né, instituídos por Deus, né? Isso, Pelo por próprio Deus. Cristo, né? Por próprio Deus, né? Que é a Santa Ceia. Nós temos o nossa própria batismo, história, né? Nós temos a nossa liturgia. E posso pegar um gancho na sua Pode, fala aí? pode. Estou te interrompendo? Não, né? O que é interessante também é o seguinte, a palavra do Senhor fala lá em Osés que o povo perece por falta de conhecimento. O povo. Ou seja, ainda que nós estivéssemos no tempo da lei, no Velho Testamento, quem não é da tribo de Levi Não pode ser não sacerdote. pode ser sacerdote. Então, um pastor, na verdade, eu até entendo isso pela palavra do Senhor, que é uma afronta à aliança que Deus fez com o povo de Israel, que ainda está firme. É interessante a gente dizer que Deus ele ainda tem um compromisso com a promessa que ele fez com Abraão. A gente vai ver, né, em Apocalipse que existe, né, Deus ainda tem um plano ainda para Israel. Lógico que esse plano passa por Cristo. Por né? isso Porque por isso que nós vamos ter a grande tribulação, porque a Exatamente. grande tribulação, alguém já até pergunta assim, mas qual é a finalidade? Qual é o propósito da grande tribulação? A grande tribulação, o grande propósito da grande tribulação é levar Israel a reconhecer o Messias. Exatamente. Então, na verdade, seria algo que um judeu jamais aceitaria. E se, infelizmente, os nossos irmãos, né, aquelas pessoas que são crentes evangélicos de outras denominações que aceitam esse tipo de liderança pastoral, infelizmente é porque não tem conhecimento da palavra. Porque você não vai aceitar quem não é judeu, não poderia participar de nenhum tipo daqueles rituais ali, né? Quem não era judeu não era obrigado a guardar o sábado, não é verdade? Se eu não sou judeu, a não ser que eu fosse escravo comprado, aí eu seria obrigado também a seguir todas aquelas... E é interessante também, né, pastor, como o senhor falou, as leis morais, os mandamentos morais, eles são irrevogáveis. Irrevogáveis. Eles continuam valendo tanto para judeu como para não judeu. Sim. Deus revogou a questão de guardar o sábado, Deus revogou algumas leis cerimoniais. Agora, as leis morais, elas fazem parte do caráter de Deus e elas são irrevogáveis para nós até hoje, né? Sim. E é exatamente isso. Continuando aqui, Olha tópico aqui, 2, só para a gente ler aqui, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, depois da discussão, que chegou essa discussão lá, não, é para cumprir a lei, não é para cumprir, e tal. Então, houve a primeira assembleia, concílio, né? Primeiro concílio. O primeiro concílio, a primeira assembleia, a primeira AGO, né? Então, aí Pedro tomou a palavra, né, como presidente ali da assembleia, daquela convenção, daquele concílio, e disse o seguinte: Deus conhece os corações e deu testemunho a favor deles. Deles quem aqui? Dos gentios. Somos nós. Concedendo-lhes, isso aqui você vai dar glória a Deus. Concedendo-lhes o Espírito Santo, e assim como a nós também. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Glória a Deus. Aleluia. Então não fez distinção, meu irmão. Somos iguais. Muitas vezes você não valoriza a fé. Você não valoriza a graça de Deus na sua vida. Meu irmão, foi o próprio Jesus, aleluia, que nos deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que creem em seu nome. Isso é palavra de Deus. Aqui no tópico 2, né, tem mais uma característica que o apóstolo traz na sua carta aos Efésios, dos gentios, nós, outrora, né? Diz assim, né? Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Bem, o apóstolo aqui, ele traz, né, uma assertiva que ela é taxativa em relação à situação daquele que
não conhece a Cristo, aquele que não aceitou a Cristo. Independentemente de você ser gentil, de você ser judeu, de você ser de qualquer outra nacionalidade ou religião, se você não aceitou a Jesus Cristo como o seu Salvador, você não tem a vida em Cristo. E é interessante o termo que ele usa, né? Que aqui o comentarista não usa. Antes da regeneração. Ou seja, aquilo que precisa ser regenerado é aquilo que foi degenerado. E o que é ser degenerado? Degenerado é ser deformado da sua gênese. Se a gente for observar, Deus criou o homem perfeito. O homem foi criado sem pecado. O homem foi criado sem nenhum tipo de pecado moral e nenhum tipo de contaminação do seu caráter. Estado de putrefação. Exatamente. Meu Deus. Então, a genética, né, a gênesis, né, a forma como o homem foi gerado foi de uma forma tão perfeita que o homem era sem mácula. Só que a partir do momento que entrou o pecado, o homem se degenerou. E aí nós éramos assim, nós estávamos degenerados. Estávamos degenerados. Só que chegou um momento em que ainda nós, sendo gentios, como nós somos gentios, nós aceitamos a Cristo e essa vida que nós tínhamos sem Cristo passou a ser uma vida com Cristo. Só que aquela situação, né, pastor? Como o senhor falou, quando Cristo entra na vida de alguém, ele transforma. Sim. Ele faz uma transformação. O Espírito Santo entra, ele faz uma transformação imediata. É lógico que tem aquela santificação, né, progressiva, né? Aquela santificação que ela vai se protraindo no tempo. Tem a santificação eterna, né, que nós vamos ter quando formos salvos. E tem aquela santificação imediata, que ela causa a nossa regeneração. O Espírito Santo entra e nós somos regenerados. Recebemos imediatamente, recebemos o Espírito e ali somos regenerados. Começa a trabalhar na nossa vida. Então, tínhamos uma vida sem Cristo, mas agora estamos regenerados. Separado da comunidade de Israel. Aí no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencer à comunidade de Israel. Ele estava excluído não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado ao gentio, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Engraçado imaginarmos isso, igual o escritor aqui mostra, que muitas pessoas pensavam que a chamada era exclusiva para Israel, mas se você olhar o Velho Testamento inteiro... No capítulo 12 isso, de Gênesis. Até mesmo como quando o povo saiu do Egito, que Deus tira Israel, não sai só Israel. Sai uma mistura de gente com ele, né? O populacho. E uma coisa tão bonita que a gente olha na Escritura também, é lá em Jericó, né? Raabe, né? Sim. Foi alcançada, teve história entre o povo de Deus. Até mesmo Ruth, né? Teve aquela história tão bonita em Israel, sendo moabita, e se torna avó de Davi, não é isso? Isso. Entrando na aliança messiânica, entrando na promessa, né? Na promessa de Deus. Então sempre teve aberto. Não é igual hoje, que foi comprada gente de todas as nações para Deus. É interessante aqui que usufruir de privilégios. Isso. Usufruir de privilégio. Ou seja, olha só, quando você aceita Jesus, você passa a usufruir dos privilégios. Então Paulo aqui, a preocupação dele é falar, olha, vocês agora, meu irmão, vocês vão usufruir dos privilégios. Aí a gente pergunta assim, quais serão os privilégios? Olha só, primeiro, o próprio João falou, olha, quem tem o Filho tem vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem vida. O primeiro privilégio é a vida eterna. É o primeiro privilégio. Então Paulo, ele estava inserindo, ei, vocês, a partir desse momento, vocês vão ter vida eterna. É o primeiro privilégio. E quais são os outros? Morada celestial. Olha o privilégio. Terceiro privilégio. Estar face a face com Deus. Quarto privilégio. Ter um peso de glória. Né? E aqui, eu quero abrir um parênteses aqui, para inserir um texto bíblico, que diz o seguinte, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória.
Isso quer dizer, são os privilégios que nós temos. Entendeu? Porque quanto mais luta, mais glória de Deus nós vamos ter na nossa vida. Fecha aspas. Então, esses são os privilégios. Os privilégios, e dentre muitos outros. Né? E outro também, pastor, muito interessante da questão do privilégio, era no ato da adoração em Israel. Já pensou se o homem não fosse judeu? Ele não tinha liberdade de adorar como os judeus, até mesmo depois que foi feito o tabernáculo, foi feito o templo, depois que foi separado por lei, foi escolhido a tribo de Levi para ter seu sacerdote, até na hora de ser ministrado um culto, se a pessoa fosse apenas um gentil, ele não poderia ter aquela liberdade de um judeu para adorar a Deus. Sim. Por isso que quando nós fomos alcançados em Cristo, que quando Cristo morreu na cruz, o primeiro ato que aconteceu foi o véu foi rasgado, dando-nos liberdade para os que foram comprados, para os que foram feitos Israel espiritual, ter a liberdade de adoração que temos hoje. Glória a Deus. E nessa linha aí, né, a gente tem visto que nós estávamos, os gentios estávamos, né, estavam separados da comunidade de Israel, eles também foram alienados aos pactos, né, alienados no sentido de estarem à margem. Eles eram marginalizados, pois não estavam inseridos dentro desses pactos que Deus fez, né? Deus fez pactos com Abraão, que a gente já ressaltou. Também ressaltamos, né, a ratificação de alguns do pacto, inclusive da circuncisão na lei, através de Moisés, e também davídico, né, o pacto que Deus fez com Davi, falando que jamais o trono de Israel se apartaria da casa dele. E que o Messias viria, né, da linhagem de Davi, e que de fato foi. Então, assim, os judeus, aqueles que não eram, eles se sentiam, se a gente parar para pensar, pastor, pensa comigo, você aceitava Jesus, Jesus era judeu, os apóstolos, os líderes da igreja eram judeus, aí você aceitava Jesus Cristo e você via aqueles homens de Deus que tinham uma grande autoridade dada por Cristo, fazendo grandes prodígios e sinais, e você não era judeu, e de repente alguém vinha e falava que você era inferior a eles por não ser judeu, de fato traziam uma certa desconforto, né? E o apóstolo Paulo, como eu falei, apesar de ser na lei ali, em termos de conhecimento, sem dúvida, o maior deles, né? Sem dúvida, não o maior no sentido de ser melhor, mas aquele que detinha o maior conhecimento, até mesmo autoridade, até mesmo por ser cidadão romano, tanto autoridade na lei mosaica como no estado ali de Israel, no estado de Israel, também era judeu, né? Porque também era judeu e era cidadão romano, ele, digamos assim, ele trouxe um conforto àqueles irmãos, dizendo, olha, meus irmãos, vocês não precisam ficar preocupados se vocês são judeus ou se vocês não são judeus. A credibilidade dele era lá em cima. Exatamente, vocês não precisam ficar preocupados com isso, vocês não precisam se converter ao judaísmo, porque vocês já aceitaram Jesus e agora vocês estão inseridos em todos esses pactos. Vocês estão inseridos no pacto da cruz do Calvário, naquela aliança do Calvário. Essa é a maior aliança. Essa aliança que vocês têm que estar preocupados. E é com essa aliança que nós devemos estar preocupados. Não somos melhores nem piores do que os judeus, mas somos diferentes. Pois é, somos diferentes, mas temos participação das mesmas promessas. Glória a Deus. As mesmas promessas. Então, todas as promessas que foram feitas a Abraão, nós recebemos através de Cristo. E nós somos, olha, escute bem o que eu vou te falar, nunca esqueça disso. Israel é conhecido como povo bendito. É um detalhe aqui, ouça o que eu vou te falar de novo. Israel era conhecido como um povo bendito de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, as promessas que foram feitas a Abraão, nós passamos também a ser povo bendito. Porque aí a promessa divina de Yahvé, no Antigo Testamento, quando ele disse, olha, em ti serão benditas todas as nações da terra, eu sou povo, nós somos povo bendito de Deus. Oh, maravilha! Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, porque nós já estamos terminando aqui a nossa lição de hoje. Tópico 3. E nós vamos para o tópico de número 3. Eu vou estar lendo e vocês ficam à vontade para comentar. Vamos lá. Sem esperança e sem Deus. É o terceiro tópico.
Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos lá. Desprovidos da esperança. Era a nossa situação. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, o que consequentemente pudesse ser ditosa além dessa questão. Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Podem comentar a questão dos gentios, né? Desprovido de esperança. Pode. Bom, na verdade, até mesmo os gentios, eles não tinham como ter esperança, até mesmo porque não tinham conhecimento. Porque para que acreditassem em uma vida pós-morte, tinha que ser revelado através das Escrituras, através da lei de Moisés. E aquele conhecimento ele era tido pelos judeus. E muitos, como já foi falado hoje aqui, eles não eram alcançados por essas promessas. E o que? Muitos acreditavam, até mesmo os saduceus, que o homem morrendo, dentro dos judeus, tinha um segmento, linha, né? Tinha uma linha de pensamento que acreditavam que morreu, acabou. Sim. Aí não, aí quando começa a igreja, que começa a ser esclarecido para o povo que há uma vida pós-morte, e essa vida é até mais importante do que nós vivemos agora, foi nascido nele a esperança. Como ter esperança, pastor? Vivendo num sofrimento, sendo desprezado e sabendo que morreu, tudo acabou. Tanto que esse ensinamento, esse pensamento grego, esse pensamento, ele estava tão enraizado que Paulo, quando ele foi escrever aos Tessalônicos, ele pegou um capítulo da sua primeira carta só para explicar sobre essa questão. Ele usa até o termo dizendo aos irmãos: irmãos, não quero que vocês sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, porque Deus os tornará a trazer de novo. Você vê que isso estava tão dentro que Paulo escreveu ali, naquele capítulo, só para poder clarear, trazer uma luz ao coração daqueles irmãos dos gentios que aceitavam Jesus, né? Então, é uma grande realidade isso aí que você está falando, né? Ele se refere, né, pastor, a esses irmãos, e eram irmãos, né? Porque a gente tem que entender que a maioria das cartas, elas são cartas dirigidas à igreja. Lógico que elas servem também para os ímpios, né? Sim, mas para os gentios, né? Para os gentios, gentios, judeus e todo o povo ali, toda a Paulo igreja. escreveu para os crentes, escreveu para os descrentes, escreveu para os crentes que se desviaram. Tanto né? que Paulo, Muitas o ministério pessoas... de Paulo é considerado como o ministério dos gentios. Exatamente, o né? apóstolo dos gentios. Né? Então, apóstolo dos gentios. Então, ele trazia assim, um esclarecimento, porque realmente a força teológica, o pensamento teológico daquela época, as misturas das ideias judaizantes, a mistura da visão dos fariseus, dos saduceus. Então, começou a fazer ali, colocar tudo dentro do liquidificador assim, e trazer muitas ideias, que ele teve que desfazer dessas ideias que até hoje nos cercam. Que infelizmente nos cercam. Por isso que a gente tem que entender o seguinte: palavra. A gente tem que se ater à palavra de Deus. Se ater à palavra. Ah, pastor, mas até hoje? Sim, até hoje. Tá aqui, meu irmão, ó. Essa água que eu estou tomando aqui,
nesse momento aqui, essa água, ó, eu não é que não estou aqui para poder, como é que eu falo assim, estou aqui querendo desfazer, ou julgar, ou criticar, não. Mas essa água aqui, posso dizer que ela veio de Israel. Então eu vou tomar ela e vai acontecer algo aqui na minha vida e vai mudar tudo. Não, não é isso. O próprio Jesus mesmo falou em João capítulo 14, versículo 13. Ele disse assim, ó, tudo o que vocês pedirem em meu nome, porque na realidade a gente tem que pedir no nome dele para as coisas acontecer. É no nome dele, não é através de uma caneta, né, de simpatias e tal. Daqui a pouco nós estamos... Mandingas e tal, ó, não pode passar debaixo de escada, ó, é o seguinte, ó, tem que colocar lá uma ferradura de trás da porta, ó, se você pegar uma vassoura e começar a varrer ali e tal. Meu Deus do céu, o crente hoje, tem muitos crentes aí com tanta mandinga que tá difícil, meu irmão. Sim. Pastor, é aqui engraçado aqui, voltando aqui, a questão da confiança, que os gentios precisavam conhecer, até mesmo porque os judeus, praticantes da palavra, que uns, as sinagogas, tinham conhecimento. Por exemplo, João capítulo 11, que quando Jesus foi na casa de Lázaro, onde ele estava morto, tinha sido enterrado, que Jesus chega para Marta e diz, olha Marta, não tema, ele vai ressuscitar. O que Marta responde para Jesus? Ela disse, eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Ela conhecia bem as escrituras, conhecia lá o livro de Daniel, capítulo 12, que Daniel mesmo falou, que no último dia, uns que irão ressurgir para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, os gentios precisavam ter esse conhecimento que foi trazido por Cristo e logo depois esse segmento para os seus apóstolos. Que coisa maravilhosa. E hoje nós temos esse conhecimento revelado pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo chama esses irmãos de desesperançados, né? Porque ele fala, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim... Aliás, perdão. 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, as pessoas que não creem na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, na verdade, elas não têm esperança. E são tristes, né? Porque ele está dizendo, ó, se você acredita nisso aqui, você vai se entristecer. Se você não acredita nisso, você vai se entristecer. Porque, de fato, o apóstolo Paulo também fala, né? Se nós esperamos Jesus apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Sim. Então, uma vez quando nós morremos, nós sabemos que seremos ressuscitados para transformados com um corpo glorioso para estarmos para sempre como o Senhor, né? Conforme ele fala aqui. Dando continuidade aqui para encerrar, no subtópico 2 aqui do tópico 3, diz assim, sem Deus no mundo. É mais uma condição nossa, enquanto gentios, né? Nós não tínhamos Deus. Estávamos no mundo e no mundo sem Deus. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eram politeístas, né? Exatamente, eles eram politeístas. Eles acreditavam sim em alguma coisa, porém acreditavam de maneira contrária àquilo que diz a Bíblia, né? Então, por meio do seu paganismo, eles estavam alienados, ou seja, eles estavam fora, né? Eles estavam separados de Deus, do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, né? João 17, capítulo 3. Então aqui nós observamos que os gentios estavam sem Deus, estavam no mundo e sem Deus. Exatamente por conta, muitas vezes, da cultura, da forma como eles foram ensinados, né? Muitas vezes a pessoa nasce num meio pagão, ela aprende daquela forma, vai cultuar daquela forma, e é como aquela conversa que Filipe teve com o Etíope, não foi isso? Sim. Ele falou, mas é o seguinte, como eles vão aprender? Corta isso aí, ainda bem que não está ouvindo. Aquela parte em que Felipe, né, tem um encontro com o Etíope, não é isso? Isso. E que ele vai esclarecer e pergunta para ele, entendes o que lês? Em que sentido? Entender. Como eu vou poder entender? Se não há quem me explique. Quem é quem me explique? Então, na verdade, é isso. Se hoje muitas e muitas nações e muitas religiões estão
até mesmo blasfemando contra Deus, mas algumas pessoas sequer sabem que existe Deus. A gente pensa que não. Quando eu falo que existe Deus, é o Deus nosso, Deus que nós servimos, o Deus revelado nas Escrituras. Então é uma necessidade que essas pessoas têm de que esse Deus seja apresentado a elas. E essa apresentação se deu da maneira mais forte, né, que era possível. O próprio Deus veio e pregou para essas pessoas. Na verdade, Messias, complementando o que o irmão falou, bem interessante, todo ser humano, quase todos, eles têm a necessidade de um ser superior, de adorar. Sim. E muitos procuram de várias formas se aproximar de Deus. Pela falta de conhecimentos, até buscam de outros meios e não conseguem encontrar. Por quê? Eles não acham o verdadeiro caminho. Porque a necessidade há, o desejo há. Todo ser humano, ele reconhece que há um ser superior. Sim. E eles têm vontade de se comunicar, de servir, de prestar um culto a esse ser superior. Mas para isso, precisa ser esclarecido pela luz da palavra. Precisa encontrar um caminho, né? O caminho, que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém viria ao Pai se não fosse por ele, né? E Paulo mesmo disse, olha, o Deus desse século, segundo as Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Então hoje nós estamos servindo a Deus, adorando, porque graças a Deus fomos iluminados. Mas antes de nós sermos iluminados, dentro do nosso coração tinha necessidade de conhecer a pessoa de Deus, conhecer o ser que nos criou. Mas graças a Deus que nós fomos alcançados pelo Evangelho. Tivemos, como se diz, fomos abençoados na bênção de Abraão. Fomos dentro da promessa de Abraão. Mas dentro de nós, naturalmente, já tem o desejo de encontrar um ser superior, uma divindade para prestar culto e adoração. Sim. Pastor? É isso aí. A gente fica muito feliz em discutir aqui, trazer aos irmãos o ensino da palavra de Deus, né? E quando a gente olha para a história, porque, olha, quando havia principalmente essas discussões entre Paulo estava em Atenas, né? E discutindo com quem? Com os gregos, filósofos, conhecedores. Então ele teve que se desdobrar, andar, compreender, buscar. E aqui eu quero dizer que Deus quer te usar para ganhar almas. Peça a Deus a unção do Espírito Santo de Deus, para também você mostrar esse Jesus que salva, que cura, que liberta. E Ele quer te usar. E queremos aqui concluir a lição dizendo que no outro tempo, nós éramos incircuncisos, tá? Estávamos excluídos da aliança com Deus, excluídos da promessa com Deus, mas hoje nós acreditamos no Cristo, nós fizemos o que a palavra de Deus nos diz, confessamos com a nossa boca e acreditamos que Deus ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo, e por isso nós somos considerados filhos de Deus. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Passo aqui para o Messias fazer as considerações finais e após as considerações nós estaremos fazendo aqui uma oração. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a você que tirou um tempo aí para aprender da palavra, que Deus possa abençoar a sua família, abençoar a sua casa. E domingo que vem, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, estaremos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Queremos, ó Deus, Te louvar nesse momento pela vida de cada um dos nossos alunos que estão nas suas casas, ó Deus, assistindo aqui, participando da escola dominical. Senhor, muito obrigado pela vida dos Teus servos. Continua derramando da Tua graça sobre a vida deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, compartilhe esse vídeo, compartilhe. E se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para que as próximas edições do trabalho aqui do nosso canal você possa ser notificado aí e participar conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus.